Essa caixa surpresa aqui. Opa, é a caixa sempre de uma oportunidade, ou que o convidado tem, ou que a gente tem como população, para a gente entender um pouco de alguns assuntos, ou para a gente saber o que vai acontecer. E eu acho que muita gente, eu diria 99% dos brasileiros, querem saber justamente isso aqui. O que passa e o que deseja o nosso novo presidente da República. Você tem um contato muito grande com ele, não é de hoje. E, ao mesmo tempo, ele muito organizado, desde o começo da campanha, já se reunia com todo o aparato para bolar, caso seja presidente, é isso que eu quero fazer. Como pensa, do seu ponto de vista, essas primeiras atitudes que vão acontecer do nosso presidente Bolsonaro? Olha, o Jair Bolsonaro é um brasileiro idealista. Não é porque é militar ou teve formação militar, não. Ele realmente coloca os compromissos com o país acima de qualquer aspiração de caráter pessoal. É um sujeito completamente desinibido de qualquer vaidade ou glamour da força do poder pelo poder. E ele se colocou inicialmente sozinho mesmo, depois ele com os filhos, com a família, depois um pequeno grupo de amigos. E ele é obstinado em relação a melhorar a vida do povo brasileiro. Ele é obstinado nesse enfrentamento, no combate à corrupção. Ele vai dar o exemplo para o povo brasileiro e ele cobra o exemplo de todos nós. Não é mote de campanha política as suas manifestações, não. E ele acabou encarnando essa esperança do brasileiro e a voz do povo brasileiro das angústias da maioria das pessoas. Ele acabou se transformando nesse fenômeno político que vai ser estudado ainda por uma nova conformação do marketing político mundial, porque ele alcançou 60 milhões de votos, quase, com as suas comunicações pessoais, sem grande aparato ou estrutura, simplesmente esboçando a verdade. E ele é extremamente transparente nas suas coisas, nas suas convicções. Muito simples, mas muito firme nos seus procedimentos. Cada um dos seus ministros, cada um daqueles que compuserem o governo com ele, estarão em sintonia com esses princípios. E ele vai ser o primeiro, como já está sendo o primeiro, a dar o exemplo com isso. Então, eu vejo um momento muito bonito, porque pela democracia, muitas pessoas falam, mas é a volta dos militares. Não, ele buscou pelo voto. Como o Major Olímpio foi candidato, buscou pelo voto, não é pela condição de ser militar, por estar regido por um estatuto militar, coisa nenhuma. Mas é um sujeito sério, compromissado. Então, eu tenho muita esperança, eu tenho muito orgulho de estar participando desse momento. Como cidadão, agora com a responsabilidade no Senado, farei do meu mandato lá uma trincheira de defesa do meu país. Quando eu estou defendendo o meu país, eu vou estar defendendo o governo dele, porque ele está pensando 100% no país. Olha, eu vou te dizer que tem muito trabalho pela frente. Mais e mais. E não adianta a gente esperar que a situação do país se modifique em pouco tempo, porque é uma situação complexa. É assim como a gente organizar a casa. A gente começa tirando o que a gente não quer, pondo de volta no armário cada coisa no lugar certo. Isso leva tempo. Imagine um país. Então, a gente sabe que tem muita gente contra, muita gente a favor sempre, contra tudo, não contra ele, nem contra... Às vezes as pessoas são contra simplesmente porque são do contra. E outros porque torcem, porque cada um também tem que ficar atento para ver se a gente não puxa a sardinha para o nosso lado. Então, eu acho assim, não importa em quem a gente votou. O que importa é que a gente tenha um presidente e que a gente vai, acima de tudo, ter cada brasileiro fazer a sua parte com todos os políticos, na época com o Bolsonaro, mas com todos os políticos, e daqui para frente fazer diferente na sua casa, fazer diferente na sua rua. Você também seguir de exemplo, não vai pegar o lixo e jogar na rua, porque depois vai chover e vai voltar para sua casa, você exige dos outros coisas que você não faz. A gente deixar essa lei de, sabe, aquela lei de, vou aproveitar e tirar uma vantagem aqui, porque fulano tem mais do que eu. Então,
essa história de lei de gesto, vamos aproveitar, o país do jeitinho, isso complica a vida da gente. Vamos fazer o país da coisa certa. Isso a gente só consegue cada um fazendo da sua casa e depois multiplicando para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país e ver as coisas mudarem, né? O exemplo arrasta, o presidente vai arrastar pelo exemplo. Olha, foi adorável ter você aqui. Obrigada. Sei que você vai trabalhar muito, mas sei que você sempre foi um homem muito dedicado. Te agradeço mesmo. E agora vai ser muito bom. Conte com a gente sempre, viu? Muito obrigado. Te espero mais vezes. Precisamos falar de segurança e mostrar às pessoas, mais uma vez, a como fazerem a sua parte, não se colocando numa situação vulnerável para os bandidos também. Sem dúvida nenhuma. Obrigada. Sucesso.